Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar e o tema de hoje é o acerto de contas. E a pergunta do dia do nosso programa, na verdade, é: como você lida com a injustiça? Pergunta aqui pra gente, responda aqui pra gente, aqui no nosso WhatsApp 999972005. E hoje o pastor André Francisco trouxe um convidado especial, ele que é empresário do ramo agrícola, agropecuário e pastor. Na verdade, dizem que ele é pastor e agropecuário, é o Alcimar Borges. Bom dia para o pastor André Francisco, bom dia para o pastor Alcimar Borges também. Bom dia, Raquel, bom dia a todos os ouvintes da Vinha FM. Que bênção, que alegria estar aqui mais uma vez no Graça para Prosperar. E hoje, um convidado muito especial, um amigo meu, amigo de muitos anos, fizemos seminário juntos, pastor Alcimar Borges, e ele que foi pastor por muitos anos na videira de Acreúna e fez um trabalho extraordinário lá. Hoje, com novos projetos, ele volta para Goiânia já com novas intenções e de futuramente estar se envolvendo no ministério em outros âmbitos, né? Pastor Alcimar, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença e participação aqui. Amém, obrigado, Raquel, pastor André Francisco. É um privilégio muito grande que o Senhor nos dá de estar aqui de volta, né, em Goiânia, vivendo um outro momento, e queremos sim cooperar com o Senhor nessa cidade. E obrigado pelo convite de estar aqui no programa, e vai ser uma manhã abençoadora para todos os nossos ouvintes da Rádio Vinha. Aleluia, sem dúvida. Bom, você pode participar conosco, como a Raquel disse, pelo 999972005 e também pelo PR André Francisco no Instagram. Então presta atenção, esse programa depois vai estar disponível para você no Instagram, no @PR André Francisco. Se você ainda não nos segue, siga no Instagram e nos siga também no YouTube, PR André Francisco no YouTube. Nesses dois canais digitais, esse programa vai estar disponível também. E você pode responder a nossa pergunta pelo 999972005. Como você lida com a injustiça? Você já foi injustiçado? Em alguma circunstância você se sentiu no prejuízo? Como que você lidou com isso? Ou como você lida com circunstâncias assim? Hoje o programa Graça para Prosperar vai tratar justamente a respeito disso, o acerto de contas. Você sabia que Deus, ele tem um dia do acerto de contas? E quando nós falamos nessa palavra, pastor Alcimar, acerto de contas, a tendência das pessoas é já pensar no dia da vingança. Justamente. É verdade. É verdade. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 30, o Senhor diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Olha que coisa interessante. Deus é um Deus que ele é o dono da vingança. Quando a Bíblia fala a respeito disso, ele está dizendo o seguinte: olha, você foi injustiçado, não queira entrar pelo caminho da amargura e da vingança. Muito pelo contrário, entregue nas minhas mãos. Entregue nas minhas mãos essa causa aonde você se sentiu injustiçado, aonde um projeto que você tinha e você acabou levando prejuízo, uma circunstância onde você tinha programado, planejado algo e você acabou sendo de alguma maneira prejudicado. Coloque isso nas mãos de Deus, porque Deus é o vingador, é o Senhor quem vai te restituir. Então eu gosto muito dessa coisa, dessa abordagem correta. E eu acredito que não é só correta, é uma abordagem espiritual também, pastor Alcimar, que quando Deus diz assim: olha, a vingança é minha e é eu quem farei. Ou seja, você não precisa tentar buscar a justiça, porque você já está justificado diante de mim. Se você crê no poder do nome de Jesus, você já é justificado. Mas eu te digo mais, haverá um dia em que Deus te restituirá de tudo aquilo que você foi prejudicado. Não é assim? É assim, e Deus é Senhor de tudo e de todos. Então eu vejo isso aí até mesmo como um pai, né? Você imagina um filho sendo machucado pelo outro e a criança querer ali, ela mesma buscar fazer sua justiça. A vingança.
E nós não sabemos como tratar isso. Nós lidamos de uma parte caída, né? E aí é onde que nós não vamos saber lidar com essa situação. Vai trazer amargura, muita ferida. E nós ainda não teremos a restituição que nós gostaríamos de ter. Então o Senhor, Ele é Senhor. Você fica amarrado ali nesse sentimento de vingança, de amargura. Você falou um negócio aí que é interessante, que é o tal da amargura. A amargura, ela te escraviza de uma maneira tão profunda que você não consegue pensar em outra coisa senão na vingança. Então, é necessário que você resolva a demanda do coração. Suponhamos, você foi prejudicado no seu trabalho. Você estava esperando uma promoção, aí no meio dessa promoção uma pessoa inventa uma calúnia a seu respeito, de olho na promoção que seria sua. E você, além de não ser promovida, quase é demitido. Aí você fala, pastor, o que eu vou fazer? E agora? Como que é a minha situação? Olha que situação mais difícil. O risco de uma pessoa assim entrar no seu coração em um ambiente de amargura é muito grande. É muito grande. Não é verdade? E é necessário que ela faça o quê? Ela entregue para Deus. Só fala assim para Deus, Senhor, olha o que eles estão fazendo com o teu servo. Olha o que eles estão fazendo com o teu filho. O Senhor é o justo juiz. Eu gosto muito de uma afirmação que o pastor Luiz faz. Ele diz assim, olha, Deus não é neutro em nenhuma situação. Não é. Deus, ele toma partido. Então, se você chegar e falar assim, Senhor, julga essa causa, ele vai julgar. Porque Deus, ele não é um Deus neutro. Deus, ele não permite que seus filhos sejam injustiçados e fica lá no trono, né? Tipo assim, não, agora descansa, nós estamos na graça. Não, ele toma partido. E ele toma partido não para fazer o mal com aquele que te prejudicou. Presta atenção nisso, porque isso é vingança. Ele não toma partido para prejudicar o outro. O outro, com a atitude de prejudicar, ele já está num caminho de morte. Né? Você nem precisa de desejar o mal para ele, porque se ele não se arrepender desse caminho, né, pastor Alcimar? O mal já está nele. O mal já está nele. Ele é só um abismo chamando outro abismo. Agora, o nosso Deus, ele é o restituidor. Aquilo que você foi prejudicado, Deus, ele vai te restituir, e vai te restituir em abundância. O nosso Deus, ele é mestre para coroar com bondade, com graça, aqueles que de alguma maneira foram injustiçados. É verdade. Não é verdade? É verdade. Pastora Noêmia, nosso ouvinte aqui, está dizendo que aprendeu a lidar com a injustiça liberando o perdão. Ela fala que é difícil, mas é possível. Na verdade, a pessoa tem que deixar nas mãos de Deus. Olha a Noêmia respondendo, participando conosco pelo 99997-2005. Você pode participar pelo 99997-2005 e também pelo PR André Francisco no Instagram. Olha que coisa interessante. O perdão, ele libera o coração. Ele te coloca numa posição de favor e libera o caminho, pastor Alcimar, para Deus liberar favor sobre a sua vida, para você experimentar de restituição. Não é verdade? É verdade. Já foi injustiçado, pastor Alcimar? Já foi injustiçado. Já. Até me lembrei. Qual foi a atitude? Até me lembrei de um dia que nós estávamos na sala de seminário e um pastor fez uma pergunta, né? Uhum. E naquele momento eu estava me sentindo tão injustiçado, tão traído. E ele fez a pergunta, né? Ele fez uma pausa na matéria e ele perguntou: quem aqui foi injustiçado? Eu falei: opa, Deus agora vai falar comigo aqui, né? E naquele momento eu fiquei já esperando algo no sentido de que alguma justiça daquilo que eu imaginava iria vir. Mas ele até disse: mas Jesus também foi injustiçado. E qual foi a atitude de Cristo? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E nós sabemos que Jesus recebeu o nome, que é sobre todo nome, né? Toda glória. E naquele momento eu comecei a perceber que guardar o ressentimento, guardar a mágoa e procurar o culpado e não entregar para Deus me faria muito mal. Então hoje eu colho de muita restituição, mas que não foram os meus inimigos que me restituíram, foi o Senhor mesmo. Olha que coisa interessante. Isso que você disse é uma chave, porque normalmente as pessoas, elas ficam querendo a restituição do diabo.
Você não precisa de criar nenhum vínculo de relacionamento com o inimigo. Não é o diabo que vai te restituir. O diabo não restitui, ele rouba, ele tira. Quem te restitui é Deus. E é necessário que você seja sensível para perceber a restituição de Deus. Por quê? Porque às vezes você acha que a restituição só serve se for aquela pessoa que te prejudicou te restituindo. Não, a restituição é Deus quem vai fazer, e quando é Deus quem faz, Deus ele manda de várias maneiras. É ou não é verdade? É verdade. E é a restituição que realmente tem um sabor, que é gostosa. Porque tem sabor de mel, né? Porque a outra tem sabor de que você fez aquela justiça que causou mal ao outro também. E a justiça que vem de Deus, ela vai fazer bem a você, mas não vai causar o dano, né? A desgraça na vida do outro, né? Que às vezes é o que a gente deseja quando somos cheios da ira, da amargura, né? Queremos o mal para outra pessoa. Olha que coisa triste. Não entre pelo caminho da amargura, da vingança, do ressentimento. Faça como a nossa ouvinte, libera perdão. Aprendi a lidar com a injustiça, liberando perdão e entregando para Deus. Presta atenção, quando você entrega para Deus, é a atitude mais poderosa que você pode ter em uma situação onde você se sente completamente impossibilitado, incapaz. O que você pode fazer contra um chefe que se levanta contra você? Pastora, a Lucimone está falando o seguinte: aconteceu comigo também. Além de não ser nomeada, quase fui demitida por conta de calúnia e machismo por parte do meu supervisor. Mas eu decidi perdoá-lo. Eu sei que está tudo cooperando para o meu bem. Sem dúvida. E ela vai colher os frutos dessa atitude de entregar para o Senhor. Né? Você nunca perde quando você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu fui injustiçado. Olha o que está acontecendo. Só fala para Deus, né? Depois que você conversa com o Senhor, enxuga as lágrimas dos olhos e vai para a batalha, né? Se permaneça em pé, né? Não dá o gostinho pro inimigo deles perceberem que você foi afetado com aquilo. Não, chegue diante de Deus, se derrame diante do Senhor, fala: Senhor, luta a minha causa, me restitua. O Senhor, ele é poderoso para lutar as suas lutas e pelejar as suas batalhas. Concorda, pastor Alcimar? Concordo. E dentro desse assunto, né, então nós devemos guardar, né, o nosso coração de todo espírito de vingança. Essa é a chave, né, pastor André? Sem dúvida. De termos a vitória completa. É verdade. Às vezes a amargura, ela impede você de ver uma saída. Mas nós vamos para um rápido intervalo, e depois do intervalo nós vamos falar sobre um outro ponto, pastor Alcimar, que impede as pessoas também de experimentar a restituição, porque o acerto de contas vem, porque Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Se você foi injustiçado e chegou diante de Deus e fala: Senhor, luta a minha causa, acredite, Deus, ele vai pelejar em seu favor. Por isso, não saia daí, é o tempo do intervalo. Depois nós vamos voltar com mais graça para prosperar. Hoje com o pastor Alcimar. Pastor Alcimar, qual que é o seu Instagram? É Alcimar Obadias. Alcimar Obadias, Alcimar com L. Alcimar com L. Obadias é o Instagram do nosso querido pastor Alcimar. Sigam no Instagram e seja abençoado. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar, e o tema de hoje é o acerto de contas. E a pergunta do programa é: como você lida com a injustiça? Responda essa pergunta aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 9999-72005. E hoje o pastor André Francisco trouxe um convidado especial, ele que é agropecuário e pastor Alcimar Borges. Eu gosto muito, porque a palavra fala que quando Esther chegou diante do rei, a Bíblia diz que ela encontrou favor diante do rei. Todos os momentos que Esther aparece diante do rei, há essa menção, que Esther encontrou favor. Você sabe por quê? Porque o rei na Bíblia, nesse romance entre Esther e Assuero, o rei ali aponta para Deus. E Esther aponta para a igreja. Isso significa que Esther, que a igreja, ela sempre está numa posição de favor diante de Deus. Amém. E aí a Bíblia fala que houve um dia em que o rei perdeu o sono. E ele foi pegar o livro dos feitos memoráveis. E quando ele pega o livro dos feitos memoráveis, a Bíblia diz que o rei ficou chocado, porque naquele livro constava que Mordecai
o havia livrado de uma conspiração. De morte. E aí ele pergunta, o que nós fizemos para esse homem? Aí o povo fala, não fez nada, não está escrito nada, porque não teve uma retribuição. E ele então chama Amã, que estava naquela ocasião, à noite, passeando no pátio do palácio. Amã, o que o rei deveria fazer a quem ele quer honrar? Olha, tanto que Amã pensava de si além do que convém. A Bíblia diz que Amã pensou que era ele. Quem que o rei poderia gostar mais do que a mim? Aí Amã pega e fala, eu acho que você deveria vesti-lo com vestes reais, pegar o cavalo que o senhor... Cavalo real, passear com ele na praça e dizer para todo mundo, olha, é assim que o rei faz quando ele quer honrar alguém. Aí o que a Bíblia diz? Que o rei pega e fala para quem? Para Amã fazer isso com Mordecai. Aquele que estava querendo matá-lo, agora foi obrigado a honrá-lo. Trazer honra sobre ele. Isso não é um acerto de contas? É um acerto de contas. É um acerto. Sabe por quê, pastor Alcimar? Porque você me contava em uma outra ocasião que às vezes tem pessoas que eles ficam assim, mas eu estou sendo injustiçado, mas é pelo meu superior, né? É o meu chefe que está fazendo isso. É isso, é aquela pessoa, ela tem muito mais poder sobre mim. Mas presta atenção, quando Deus quer honrar, o que ele faz? Olha aí, aquele que estava querendo te prejudicar, agora ele vai ser obrigado a te reconhecer diante de todos. Esse daqui é um vendedor grande demais, é muito bom, olha o que ele fez. Ele salvou a empresa esse mês. Então presta atenção, Deus, quando ele vem para mudar o jogo, quando ele vem para acertar as contas, ele vem para mudar o jogo. Aquilo que era contra você, passa a ser a seu favor. Agora existe um outro exemplo bíblico, queria que você falasse a respeito de Jacó, não é verdade? É verdade. Jacó foi alguém que trabalhou por muitos anos, por 7 anos, para casar com a mulher do seu romance, do seu coração, que ele se apaixonou quando bateu os olhos nela, né? Que era Raquel. E depois de trabalhar por esses 7 anos, ele, na noite do seu casamento, foi embriagado. Tava tudo escuro lá, André. Não percebeu nada. Não percebeu nada. E depois da noite de núpcias, ele amanhece com a irmã de Raquel, a Lia. Foi injustiçado, 7 anos trabalhando para o seu sogro, desejando a mulher amada. E então ele foi até o seu sogro reclamar, né? Labão foi reclamar. E o seu sogro colocou mais 7 anos para ele trabalhar, para então casar com a esposa. E Labão fez isso. Depois de 7 anos ele casou, e depois ele ainda causava mais injustiças ainda na vida de Jacó, colocando ele, dando a ele só as ovelhas malhadas. Mas antes de dar depois de concedido que só as ovelhas malhadas seriam dele, ele pegou todas as malhadas que haviam no pasto e deu para os seus filhos e para todos, e ficou só as brancas. E para a gente imaginar, seria impossível nascer ovelha malhada de ovelha branca. E você entende disso. Entendo disso. Né? Então, a genética não contribuiria. Mas Deus é bom e Deus é justo. Então, peraí, Deus mudou o Labão tentou mudar o salário de Jacó, promovendo injustiça. Mas Deus era com ele. Aquele que detém fisicamente, humanamente o poder, aquele que tem a autoridade sobre a mão dele, mas Deus, ele é o nosso juiz, e ele é aquele que nos recompensa, aquele que nos traz o favor da onde a gente imagina que não vem. E as ovelhas brancas passaram a produzir ovelhas malhadas. Uau. E o rebanho de Jacó foi crescendo em número, em saúde, porque havia favor. E o que a gente percebe nisso aí, André? Que Jacó, ele permaneceu fiel ao seu sogro, mesmo nos 7 anos, né? Foram 14 anos trabalhando, mesmo depois, ele permaneceu o seu coração. A gente não vê Jacó tramando um assassinato, a gente não vê Jacó, nenhum momento na Bíblia, trazendo sobre Labão uma vingança, mas permanecendo. E a gente vê o quanto
o pagamento vem do Senhor. Vem do Senhor. A justiça vem do Senhor. Ele nos retribui. E eu queria abrir um parênteses aqui de algo que eu me lembrei. A gente vê muitas pessoas que às vezes caminham muito pelo lado da justiça e desejando alguma vingança, muitas vezes também, André, até querendo aproveitar do seu antigo patrão, levando na justiça. E eu conheço um senhor lá em Acreúna, que trabalhou na nossa fazenda. A primeira pessoa que ele recebeu 13º, férias, foi nosso, foi de mim. Ele nunca recebeu 13º e nunca levou ninguém na justiça. Mas sabe, esse homem, Deus o abençoa. Lógico que ele é um servo do Senhor. É uma pessoa que tem casas próprias. Tem dinheiro até para emprestar. Algumas vezes até emprestou para mim, para o patrão ocorrer alguma coisa. Olha só, justamente, que coisa, hein? Que favor. Determinado momento. E o que eu vejo? Eu vejo favor de Deus. Aleluia. Nunca levou ninguém na justiça. E a gente vê pessoas que já receberam quantias enormes, né? Levaram na justiça e hoje não tem nada. E são pessoas amargas, porque caminharam pelo caminho da amargura, né? Mas quando nós confiamos no Senhor, entregamos, Ele é fiel e justo. E Ele vai trazer a recompensa para nós, a colheita, da onde a gente nem imagina. Eu creio. Né? Vão vir de todos os lados, né? O favor de Deus. Deus é fiel, eu creio nisso, que tremendo. Raquel, nós temos mais participações? Os ouvintes estão dizendo que tem optado pelo caminho do perdão mesmo, né? O Diogo Silva está dizendo, eu perdoei, não é fácil, mas é a melhor escolha. Olha só, caminho do perdão, perdão sobressaiu aí, né? Quando você perdoa, você está realmente entregando aquela causa para Deus. Porque quando você entrega para Deus, pastor Alcimar, aquela pessoa que te prejudicou, a demanda dela agora é com Deus. É com Deus. Você liberou a pessoa, né? Isso, nós estamos fazendo essa aplicação na vida financeira, mas isso vale para cada área da sua vida, não é só pela vida financeira. Isso vale no casamento. Você é uma mulher, foi abandonada pelo seu marido te deixou sozinha criando os filhos. Deixa eu te dizer algo. Deus é um Deus que acerta as contas. Deus é um Deus que vem para acertar as contas. Só coloque diante de Deus, não alimente mágoa nem ressentimento no seu coração, apenas entregue para Deus. Você, em algum momento, foi prometida em casamento, né? Na semana talvez do casamento foi abandonada. Entrega para Deus. O nosso Deus é um Deus que restitui, que acerta as contas. Mas é necessário que você entenda que o caminho da amargura, do ressentimento e do vitimismo não é o caminho que Deus abençoa, pastor Alcimar. Vitimismo é uma praga. É aquela pessoa que fica alimentando, eu fui injustiçado, nada dá certo na minha vida porque fulano me injustiçou. Nada dá certo na minha vida porque as pessoas sempre se aproveitaram de mim. Esse vitimismo não leva você a avançar. Pelo contrário, né? Só te atrasa. atrasa. É necessário que você se liberte dele em nome de Jesus e tenha um espírito correto diante de Deus e fale, o Senhor é a minha justiça, eu não vou alimentar vitimismo, eu não vou alimentar sentimento de vingança, muito pelo contrário, eu vou canalizar todo o meu coração e a sabedoria que Deus tem entregado a mim diante dele e vou desfrutar do seu favor e da sua graça no nome de Jesus. Esse é o caminho. Amém? Pastor Alcimar, muito obrigado pela sua participação, sempre muito bom ter pessoas como você, acrescenta muito no nosso programa. Amém. E as portas estão abertas para vir mais vezes. Amém. Amém. Sempre que você me convidar, estarei aqui. O que tá valendo hoje apenas? Soja, gado? O que tá interessante no mundo agrícola aí? Tudo, no mundo agrícola, tudo. Tudo, agropecuária. Tudo que você comprar no mundo agrícola, se você comprar um trator hoje novo, pode ter certeza, no meio do ano ele tá valendo mais. É mesmo? É compra e deixa jeito? lá na loja, lá no meio do ano você vai ganhar dinheiro. É mesmo? É, Uau. compra soja hoje. No meio do ano ela tá valendo mais. Como que a gente faz para comprar Todas soja? as perspectivas do mundo agrícola estão muito boas, né? Aleluia. Então tudo que você puder fazer para adiantar dentro desse mercado, você vai estar ganhando favor. Vai estar ganhando, vai estar sendo restituído. Às vezes é a porta da restituição, né? O agro não para, né? Não, né? A gente tá experimentando esse lockdown, mas na fazenda a planta tá crescendo, a colheita está acontecendo, os armazéns estão trabalhando, né?
Então é um mundo hoje que está vivendo um momento especial, né? Sempre é bom, mas dessa vez um momento especial. Né? Entendi. Superou. Que bênção, que bênção. Que Deus abençoe, Fico né? feliz. Deixa mais uma vez aí seu Instagram para nós. Alcimar Obadias. Alcimar Obadias. Nosso Instagram. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós vamos orar agora, Raquel. Nós vamos orar e declarar que essas pessoas que estão acompanhando nesse momento, graça para prosperar, seja aqui na Vinha FM, seja pelo YouTube, pelo PR André Francisco no Instagram, eu tenho certeza que a graça de Deus vai te alcançar nessa manhã. Feche seus olhos, Pai. Eu quero profetizar céus abertos sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Eu declaro que cada ouvinte da Vinha FM, nessa manhã, eles desfrutam e recebem de favor abundante. Eles recebem restituição dos céus. Ó Deus, todo sentimento de vingança, de vitimismo, de amargura, de ressentimento, seja removido do coração dos teus filhos, e eles possam experimentar de graça sobre graça, que o poder do teu Espírito possa superar, ó Deus, todas as mágoas, e eles possam olhar para ti e esperar a restituição que vem do céu. Eu declaro, ó Deus, uma vida financeira liberada. Eu declaro, ó Deus, uma experiência abundante diante do Senhor. Eu declaro que aquelas famílias que hoje estão sofrendo por causa de injustiças, pessoas que nesse momento, ó Deus, de tanta sensibilidade, têm sofrido, ó Deus, têm se sentido de alguma maneira agredidas, ó Deus, foram injustiçadas. O Senhor é o restituidor, o Senhor é o vingador, é o Senhor quem vai coroar de graça e de bondade cada um desses ouvintes. Eu declaro e libero o teu favor, teu poder, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Deus abençoe você. Continue conosco aqui na Vinha FM.